Olá, caro telespectador, bem-vindo ao programa Stop Violência Doméstica. Estamos de volta para trazer aqui mais uma edição do nosso programa que todos os sábados depois do telejornal lhe faz companhia, trazendo aqui casos de violência doméstica, sensibilizando as pessoas também sobre casos de violência baseada no género. Para hoje não vai ser diferente, vamos trazer um tema muito importante. Queremos falar então da responsabilidade familiar sobre as crianças. De quem é esta responsabilidade? A quem nós devemos responsabilizar os cuidados das nossas crianças? E para isso tenho com certeza, como é habitual, convidadas aqui em estúdio. Hoje tenho convidadas de luz, vai ser um programa de mulheres. Acredito que o tema vai fluir melhor. Quando se fala de crianças, acredito que as mulheres têm mais sensibilidade no que diz respeito a este assunto. Tenho aqui comigo a doutora Antônia Chari, que é presidente da Assembleia Provincial. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite que me foi formulada. E, de facto, vamos poder fazer uma reflexão à volta de um tema muito importante e social e pertinente no momento também. Com certeza. Tenho também comigo aqui a doutora Rita Macalmo, que já é uma convidada aqui, posso dizer que residente, não é, do programa Stop Violência Doméstica, que é mesmo do Conselho Provincial do Combate à SIDA. Doutora Rita, olá, bem-vinda ao programa. Olá, estamos aqui mais uma vez para refletirmos em torno da nossa vida, da nossa convivência. E hoje, como nós percebemos, iremos versar mais pelas nossas crianças, pela saúde das crianças. E realmente havemos de discutir e também a apreciação dos que nos estão a ver neste momento. Vão também fazer parte, pese embora não diretamente, mas indiretamente, nesta questão de criança no seu meio social. Com certeza, e por falar em quem nos está a ver neste momento, quero aproveitar para recordar, caro telespectador, que pode acompanhar o programa Stop Violência Doméstica a partir também da nossa página do Facebook, Televisão de Moçambique. Vá lá, coloque o seu gosto e acompanhe o nosso programa também das redes sociais. Pode também deixar ficar lá a sua história. Se conhece uma história de alguém que sofre de algum tipo de violência e quer compartilhar aqui com a Televisão de Moçambique, deixe ficar aí nos comentários que nós vamos ler com muito cuidado e com muita atenção. Recordar também que este programa é produzido nas instalações da Televisão de Moçambique, em Sofala. Doutora Antônia Char, falando mesmo da responsabilidade familiar em torno das crianças, a quem nós devemos responsabilizar este cuidado das crianças? Muito bem. É uma pergunta bem colocada. Como sabe, a família é a célula base da sociedade. E, como tal, tem uma responsabilidade acrescida em relação ao futuro homem do amanhã, que é a criança. É por isso que nós, como família, como pais ou encarregados de educação, temos uma grande responsabilidade em relação às nossas crianças. E temos que ver, temos que ter atenção de que a geração futura a nossa geração futura dependerá da maneira como nós estamos a educar essas nossas crianças presentemente. Portanto, o futuro homem do amanhã vai depender muito da educação que está recebendo dos pais ou encarregados de educação, da atenção que os pais têm em relação a esses seres que tira para o mundo. Muito bem, doutora Rita. Vou mesmo colocar a mesma questão sobre a responsabilização das crianças. A quem nós devemos colocar esta responsabilidade? Bem, em primeiro lugar, talvez nós percebermos o que é criança. Porque aí, se calhar, é onde começamos a falhar ou é onde começamos a fazer boas coisas. Okay. Dizer que criança é um homem em ponto pequeno. Se é um homem em ponto pequeno,
significa que tudo que está dentro de si é pequeno. Tudo que está dentro de si é verde, não está maduro. Se é verde, como dizia aqui a doutora Antônia Charles, se é verde, precisa de ser cuidada. Uma planta verde precisa de ser regada. Automaticamente, a responsabilidade das crianças são dos educadores. E quem são estes educadores? São os pais. Os pais é que têm a responsabilidade de fazer com que esta criança tenha a educação, acompanhamento. São os pais que devem ver o desenvolvimento. O que acontece, muitas das vezes, é que esses pais também são pequenos. Esses pais também, muitas das vezes, estão a precisar de educação, de acompanhamento, de orientação. Então, aí começa a complicar. Mas a responsabilidade deste ser, que é homem em ponto pequeno, é do progenitor, daquele que gerou. Então, começa a partir daqui as divisões desta responsabilidade. Se perdeu a mãe durante o parto, não é? A mãe pode por qualquer razão, falecer, então fica com o pai. O pai é que é responsável, porque o que tem na cabeça das pessoas é que a responsabilidade é da mãe. Não. É verdade. A responsabilidade é de ambos, aqueles que geraram. A mãe não gerou sozinha, nem o pai gerou sozinho. Independentemente de que maneira este ser foi gerado. Mas são aquelas duas pessoas, ou é uma pessoa naquele momento, seja homem ou seja mulher. Pode ser que o pai, por algum motivo, faleceu, então está na responsabilidade da mãe. Noutra vertente, nós temos, muitas das vezes, as separações. E nestas separações, todos devem perceber que são responsáveis em dar tudo aquilo que é necessário para o crescimento e desenvolvimento desta criança. Se chegarmos a um ponto em que estes dois não estão, tem outro suporte familiar. Os avós, os tios, por aí adiante. Mas este é no seio familiar. Mas não para por aí. Nós temos também o seio comunitário. Parte de casa, mas também encontramos uma comunidade. Os modos viventes desta comunidade também influenciam e propiciam o melhor ou pior ambiente para esta criança. Depois temos as instituições. O governo tem instituições que também são responsáveis por velar pelo crescimento, não nascimento, pelo crescimento, desenvolvimento destas crianças. Então, é um processo que começa no seio familiar. Muito a bem. Responsabilidade. E por falar mesmo deste processo de responsabilização das crianças, vamos agora acompanhar uma reportagem, a primeira parte desta reportagem da história da Maria, que ela é uma adolescente que infelizmente é responsável hoje das suas irmãs. Ela virou uma adolescente chefe de família, que infelizmente não teve a oportunidade de ter esta outra parte da família, que são os tios, os avós a cuidarem dela, mas teve a sorte de receber ajuda da comunidade, a ajuda de algumas instituições. Mas vamos acompanhar na íntegra esta história e voltamos daqui a pouco.
A equipe do programa Stop Violência Doméstica deslocou-se até o distrito do Buse, concretamente num dos centros de reassentamento de Guaraguara, para saber um pouco mais da história da Maria. A Maria é uma adolescente de 13 anos de idade que virou chefe de família. A Maria cuida de 3 irmãos e nós hoje queremos saber um pouco mais da história da Maria. Queremos saber como é que ela faz, sendo simplesmente uma adolescente, para cuidar dos seus irmãos. Vamos agora saber um pouco mais dessa história. Muito bem, agora encontro-me aqui com as meninas. Vamos querer compreender um pouco mais da sua história. Vamos querer saber mais o que foi que aconteceu com elas. Olá, o seu nome? Maria Castigo Torres. Maria, pode nos contar um pouco a sua história? Sim. Falando o que ela estava a dizer que a mãe perdeu a vida enquanto que aquela bebê tinha 7 meses, então ela cuidou das crianças até este momento. Dizer que até então houve aquela cheia de 2019, sim, foram resgatados até aqui no centro de reassentamento de Guaraguara. Então, por serem crianças, não tiveram aquela oportunidade de terem nome na lista, mas graças ao secretário do bairro, e não só como não bastasse, fizemos uma referência para a PMA para estar enquadrado. Maria, há quanto tempo está a cuidar das tuas irmãs? Takatangam 2000. Disse que começou a cuidar da criança, ou melhor, a mãe perdeu a vida no ano 2000 e começou a cuidar das crianças até então, 2021. Maria, e o seu pai, o que aconteceu com ele? Já havia amantizado com uma outra mulher e quando perdeu a vida, levou-se com aquela outra mulher e desapareceram. Até então, não estão a vir visitar as crianças, estão assim sozinhas. O que a Maria tem feito para poder sustentar os teus irmãos? Eu pedi às pessoas de boa fé, me davam também comida para eu cozinhar para as crianças, até crescer até essa altura. A Maria estuda? Sim. Está em que classe? 6ª classe. E quando vai à escola, quem é que fica com? Quando vai à escola, a outra pequena fica com a outra mais nova. Vou agora conversar com o gestor de caso do projeto Monassana, que tem acompanhado a Maria e os seus irmãos já há muito tempo. Para já, o seu nome? Manuel Simeone Sozinho, gestor comunitário. E como foi que descobriu a Maria? Foi no âmbito do meu trabalho, eu trabalho na comunidade, cruzei com a pequena, estava a chorar, eu perguntei, menina, o que se passa? Então começou a lamentar de fome, então procurei saber onde vive a criança, então me mostrou, logo fui ter com o secretário do bairro, então fui detectar que é uma criança, são crianças chefe da família, então registrei no projeto e daí comecei a fazer o seguimento das crianças. E como é que tem sido o processo escolar da Maria? O projeto também tem apoiado nesta situação do material escolar para que a Maria possa continuar a estudar? Exatamente. Para além da comida em que o projeto Monassana veio dar em visita, nós também demos um apoio emergência, alguma coisa da comida, e não só, também demos kit escolar, kit completo de material escolar, quer dizer, mochila, cadernos, gráfica, estojos, e muito mais, então, para ela poder se fazer a escola sem dificuldade. Muito obrigada. Conversamos então aqui com o gestor de casos do projeto Monassana, que tem acompanhado a Maria e as suas irmãs, não é? Tem prestado assistência sempre que necessário. Maria, se o teu pai estivesse agora a acompanhar o programa Stop Violência Doméstica, o que queria dizer para ele? Eu não tenho nada a falar para o meu pai, porque ele nos girou tão cedo, no momento em que nós éramos crianças mais que agora. Então eu também estou sem vontade dele. Com certeza a Maria e as suas irmãs crescem com este trauma do abandono do seu pai depois da perda da sua mãe.
Depois de termos conversado com a Maria e também com o gestor de casos do projeto Mona Sana, agora vamos conversar com a vizinha da Maria para contar-nos como é que é o dia a dia da Maria. O seu nome? É Rosa Manoel. Dona Rosa, como é que é o dia a dia da Maria aqui? Ei, Maria, Wakagu. A Maria chegou aqui, era depois de ela estar aqui, portanto ela chegou aqui em 2020, enquanto a Câmara chegou em 2021. Pensava que a Maria tem pai e mãe, mas no dia seguinte, quando acordou, ela cumprimentou a Maria respondeu, começou a ver a maneira de vida, logo detectou que a Maria está sem pai e nem mãe. Ela costuma lhe ajudar também em qualquer coisa em que for a ter, mesmo que seja batata doce, mesmo mandioca, aquilo que for a conseguir, mesmo que ela quando não tem fogo, vem pedir fogo aqui. Quando a criança fica doente, ela também lhe ajuda a levar a própria criança para o poder sanitário. Acompanhamos a primeira parte da história da Maria. Maria, que é uma adolescente de 13 anos e, por circunstâncias da vida, tornou-se chefe de família. Doutora Antônia, qual é a apreciação que faz dessa história da Maria, que primeiro sofre o abandono do pai, depois a perda da mãe e vê-se na responsabilidade de cuidar das irmãs mais novas? Realmente é uma história chocante e evidente, porque realmente vimos a Maria juntamente com as suas duas irmãs, e a situação nos últimos tempos das nossas crianças, da maioria das nossas crianças, é mesmo esta de preocupação. E isto agravou-se com o problema de Covid-19. A situação tornou-se alarmante ainda, muito mais alarmante do que está. Temos muita criança da rua, temos muita criança na rua, que passa a vida na rua. E o caso concreto da Maria, o pai abandona as crianças só porque a mãe não se encontra já neste mundo. É muito triste, muito triste. Ou talvez tenha uma nova parceira e já não tem a responsabilidade social. Isso é falta de responsabilidade social deste senhor. E este senhor devia ser procurado e localizado para ver onde é que está e responsabilizado por aquilo que fez. Eu já ia perguntar mesmo, em situações dessas, se o pai fosse encontrado, teria sanções, poderíamos dizer, penais? Tem, sim, são sanções penais. Esses pais que abandonam as suas crianças, porque não é só nascer e deixar, não é assim. Deixar para o mundo criar. Para o mundo criar. Não, você nasceu é para ter a responsabilidade dessas pessoas que você gerou para este mundo. Portanto, é uma situação séria e de muita preocupação. Eu tive contactos com dados estatísticos da Mulher Polícia, que diz existir, só nos últimos 9 meses, 402 casos desse tipo de situações de crianças em que houvera crimes por parte dos seus progenitores, por parte de pessoas que não sabem ver que criança não é um ser em miniatura. Criança é criança, que deve ser tratado como criança e que deve ser educada. E para ser educada é preciso de um adulto. É verdade. Por si só, não é possível. Nós, na vida, temos etapas. E são essas etapas que os nossos pais devem prosseguir no processo da vida, processo educativo, processo formativo. Aliado agora à situação das crianças que pouco estão na escola,
Em casa, muitas vezes os pais encarregados de educação também estão na sua vida. Então as crianças quase que andam semi-abandonadas e muitas delas ficam... Temos que mudar esse cenário. E em casos, em cenários como o da Maria, o que é que se pode fazer? Em casos de cenários como a Maria, criança que está a educar outra criança, crianças que cuidam de outra criança, é realmente uma situação que deve ser prosseguida. E eu penso que, por parte do Ministério do Gênero e Ação Social, tem uma responsabilidade acrescida, bem como os gabinetes da mulher e Família, criança, sim. portanto, os gabinetes de atendimento à mulher e à criança, também têm a sua participação neste processo. Eu penso que deve ser seguido isso. Não podemos permitir que uma criança Torne-se adulta. torne-se adulta. E veja neste caso os seus direitos, todos eles transgredidos. Exatamente. Temos leis de proteção à criança. Muitas leis Moçambique tem em relação à proteção da criança e que devem ser seguidos. A própria Constituição da República, que é a lei-mãe do país, também reza sobre vários direitos que a criança tem. E seguimos várias leis internacionais que também se juntam a um processo de proteção da criança. Portanto, este caso, para nós, é preocupante, é muito preocupante. Com certeza. Doutora Rita, qual é a apreciação que faz desta situação? Eu não vou fugir muito do que disse a doutora Antônia, mas há uma parte positiva, que há uma preocupação de uma associação que nós vimos ali, e mesmo o próprio governo que contemplou aquela tenda. Mas, como dizíamos no princípio, criança não é uma pessoa adulta. Criança é um ser humano em ponto pequeno. E este ponto pequeno precisa de proteção de todos. A responsabilidade de todos aqueles adultos, cada um faz a sua parte. Então, indo concretamente, aquele senhor que nós vimos ali, que é o ativista da Associação Como Sanas, e um dos grandes motivos pelos quais nós geramos este programa, não só para chamar a atenção à comunidade, mas também em parte educar a comunidade, porque a comunidade precisa de ser chamada a voz da responsabilidade, precisa de ser chamada a voz da razão. Então, o Como Sanas é uma associação que trabalha primeiro com as crianças órfãs e vulneráveis. Depois, este é a parte de Manassanas. Por dentro da Como Sanas tem várias outras atividades que fazem. Então, temos esta parte de Manassana que cuida dos adolescentes jovens. E nós pedimos, esse tipo de organização deviam estar em toda a província para, num cômputo geral, apoiar aquilo que são as políticas e as atividades do próprio governo. Depois temos, dentro da Como Sanas, o projeto DREAMS. O DREAMS já contempla os adolescentes jovens e rapariga e a rapariga. Agora, vendo esta situação, nós, como Conselho Provincial, que somos o coordenador da resposta do HIV na província de Sofala, e esta resposta é multissetorial, nós vemos várias vertentes aqui. A vulnerabilidade destas crianças, principalmente da Maria. Maria está numa situação fragilizada. Primeiro, não tem capacidade nem competência para educar os seus irmãos, porque ela também precisa deste apoio ao ombro familiar. Depois, é a própria comunidade. Neste momento, nós estamos a ver que vizinhos como aquela senhora estão a lhe apoiar. Ela se tem uma tenda porque também o governo distrital apoiou.
Agora, mas nós vamos olhar esta menina indo para a rua. As pessoas sabem a situação que ela está. Podem lhe agredir. Porque ela está aí, aberta para todos os males. É um mal exterior para ela. Mas também temos outra vertente, que é dela própria. Pode ir à procura daquilo que não tem. E que, graças a Deus, até hoje, como ela disse aí, que eram mais pequeninos quando o pai foi embora. A mãe primeiro faleceu, depois de falecer, o pai foi embora com uma outra mulher. Será que lá onde ele vai não vai fazer filhos? Será que ele não vai abandonar? Este é um homem medroso. E a consciência não pesa, será? São perguntas que É não um querem calar. homem medroso, tem medo de encarar a vida. E esta miúda está revoltada. Porque ela diz que mesmo o pai, quando aparecer, já não tem aquela vontade. Mas este pai devia ser procurado para ser responsabilizado. Doutora, a primeira responsabilidade, nesse caso, é do pai. É do pai. É do pai. Porque, se não vejamos as organizações hoje, após a situação de Covid-19, muitas das organizações já não tem aquele apoio que tinham. Que tinham antes, pois. Sim, Mas esta situação é datada do ciclone Idai. Sim, foi de 2019. Pois, portanto, nós percebemos o que aconteceu em 2019. Exatamente. Então, muitas crianças ficaram órfãos, e muitas crianças foram levadas para os centros. Não sei como é que esta família escapou. Foi mesmo o caso da Maria. Maria estava no distrito do Bus e agora está na localidade de Guaraguara. Sim, teve mas para os centros é o caso dos infantários, é o caso, por exemplo, do CCE, aquela organização que está em Amiso. Okay. Também levou muitas crianças. Aldeia SOS. Aldeia SOS, sim. E muitas crianças foram integradas em suas famílias. Mas, será que a Maria nem família tem, nem tio, nem ninguém? Ela, pela história que nós conseguimos acompanhar enquanto fazíamos a reportagem, por causa desta deslocação do distrito à localidade de Guaraguara, ela perdeu contato com muita gente, talvez pessoas que poderiam procurar ela lá, né, foram para lá e não encontraram sem saber onde é que a Maria está agora. Sim, exatamente, porque Buzi não só sofreu o ciclone, mas sofreu cheia. Exatamente. Então muitas famílias ficaram dispersas. Exato. Mas também este é um meio pelo qual muita gente está a ver o programa, então pode ajudar, se calhar, a aparecer um vizinho, alguém uma que família, saiba da informação da família da Maria. Mas a primeira, eu continuo a dizer que a primeira responsabilidade é do pai, porque mesmo a lei social diz que não se pode enquadrar a família, quer dizer, a criança, em centros, sem contudo, enquanto tem pais encarregados ou encarregados de educação. A primeira prioridade, a primeira responsabilidade social é do pai ou é dos pais. Os pais é que são os que devem ter a responsabilidade primária de educar os seus progenitores, aqueles que, os seus filhos, não é? Os seus filhos. Portanto, então, nesse sentido, é preciso primeiro responsabilizarmos os seus pais. Dali, procurarmos também os seus familiares, sim. Os familiares, através dos familiares, é possível conseguir-se responsabilizar os pais. Não são os centros que devem educar, que devem levar essa criança. Enquanto tem o seu próprio pai, se calhar já tem outra parceira. Tem outra ali família, ouvimos a menina disse. Ela disse a menina disse que ele já tem outra parceira, por isso acabou abandonando a mãe, acabou abandonando as crianças. Nós poderíamos, então, mas caso... eu ainda ia continuar. Uhum. Imagine que ela, com esta situação em que está,
encontre alguém, até podem lhe violar. E nesta violação pode aparecer outra criança. Nesta violação pode aparecer aí as ITS. Nesta violação aí, dentro dessas ITS, pode aparecer o HIV. Sendo ela única e cuidadora, ela vai chegar a uma fase em que vai ter a menarca. Menarca é a primeira menstruação, sei que ela ainda não apanhou. Ela vai Precisa precisar de alguém, cuidados, de alguém para ensinar essas coisas como todas. enfrentar isso tudo. Então, eu que dizia dos centros, são centros transitórios enquanto se procura uma família. E por essa razão que eu até falei de que teve uma vizinha, ou tem vizinhos, pelo menos já apareceu uma, que está a amparar. E falando mesmo nessa parte dos vizinhos que estão a amparar, a Maria teve a sorte de ter o apoio também de outras organizações. Exatamente. Vamos acompanhar agora na segunda parte desta reportagem, voltamos daqui a pouco. Seu nome, Sr. Secretário? Domingo Luiz Andrade. Sr. Domingos, como é que foi então receber a Maria aqui no seu bairro? A Maria recebi a Maria no centro de ressentamento, quando estivemos na escola. E dali vi as meninas a chegar, então peguei nas meninas, também não podia ser da minha autorização, tinha que ir ao chefe de posto. Fui fazer a amostra, entregar aos meninos, essas meninas ao chefe de posto. O chefe de posto, da sua vez, me devolveu as meninas, disse que arranja a tenda e fica na sua. Bem, nós tivemos essa informação da menor Maria, de 13 anos, e é uma história que, de certa forma, chocou-nos muito pelo nível de vulnerabilidade que ela apresenta, porque é chefe de família e, se tratando de uma menor, nós recebemos essa informação por parte do Conselho Cristão de Moçambique, e depois disto nós aproximamos-nos a esta família, neste caso a menina Maria, em que fizemos lá a verificação e validamos que realmente elas são vulneráveis e precisam realmente do nosso apoio. Bem, o caso da Maria é um caso que se assemelha a tantos outros que no distrito temos estado a registrar, muito especificamente por conta das circunstâncias que cada família passa, e tomamos conhecimento do caso e, como deve saber, enquanto governo é nossa obrigação a fazer a referência dos casos e, juntamente com parceiros, encontrarmos soluções relativamente a essas famílias. O que foi feito logo a princípio foi atribuir talhão, tratando-se de uma família que foi deslocada da Vila Sede para a localidade de Guaraguara, que é a zona de reassentamento. E após a atribuição do talhão, foram feitos esforços para garantir que tivessem assistência alimentar, também por via dos parceiros, o PMA no caso. E neste momento nós temos estado a contar com os préstimos da Comussanas através do projeto Manansana, que tem feito assistência não só alimentar, como eu dizia, mas também garante que aquelas crianças tenham acesso à saúde, à educação e outros víveres que podem ajudar para que, embora abandonadas, consigam levar a vida para frente. O apelo é de que as mensagens que têm sido difundidas, quer pelos parceiros, como eu falava de Manansana, é um dos parceiros que tem estado a fazer um trabalho muito louvável na divulgação dos direitos da criança, na divulgação da lei da família, que em suma incentivam, defendem o diálogo, defendem o respeito pelos direitos do outrem. Temos estado também como governo a usar, como dizia, as instituições da administração da justiça
o IPAS, a Procuradoria, divulgando as leis, que quer dizer que em caso de as pessoas primeiro conceberem a ideia de praticar alguma prática que consubstancia crime, percebam de que terão consequências. De facto, a história de Maria nos tocou bastante. Faz parte do dos trabalhos do projeto, das atividades do projeto Mwana Sana, em que nós identificamos as crianças órfãs, depois inscrevemos no projeto e começamos a dar o serviço. Quando identificamos, através do nosso gestor de caso, que encaminhou para o projeto, nós começamos a prestar serviços. Há serviços que nós prestamos diretamente, há serviços que nós prestamos indiretamente. Nós aproximamos a PMA, que é a entidade que está a assistir em termos de alimentação a essa zona. Mas uma assistência imediata que conseguimos aqui foi em coordenação com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha está nesta zona de Guaraguara a apoiar a comunidade em termos de habitação, mas tivemos um pequeno problema porque a Maria estava fora dos critérios em termos de área da ação da Cruz Vermelha, mas a Cruz Vermelha se sensibilizou, graças a Deus a Maria também vai se enquadrar, vai se beneficiar por uma habitação. É isso que estamos a tentar fazer com a Maria, mas não paramos por aqui, estamos a tentar bater outras portas para podermos ter ajuda a Maria, porque de facto é uma história muito triste essa da Maria. Muito obrigada, Sr. Alberto. Acompanhamos então como é que o projeto Mwana Sana tem abraçado a Maria e tem apoiado também naquilo que é o seu dia a dia. Vimos então as outras organizações que abraçaram a história da Maria e sensibilizaram-se com esta situação. A Cruz Vermelha de Moçambique, que mesmo a Maria não estando então no critério de elegibilidade para ter a casa, eles conseguiram sensibilizar-se com a situação e dar uma casa, doutora Antônia. Sim, temos mesmo a felicitar essas organizações, como a organização Acumusanas, com o projeto Essa organização iniciou nos anos 80 o seu trabalho e pude acompanhar também nesse processo, porque na altura eu era diretora provincial da Mulher e da Ação Social. Trabalhamos muito com a Acumusanas. É uma organização que está dando bom exemplo em termos de seguimento da sua linha de ação e a visão que tem em relação aos grupos vulneráveis. Não só a crianças, mas a outros grupos vulneráveis. Podemos acompanhar. Portanto, saudamos o esforço de Acumusanas, saudamos o esforço da Cruz Vermelha, pelo apoio que está dando a essa criança que é chefe de família. É chefe prematuramente, mas tem de ser apoiada. E eu penso que deve haver esse trabalho social também por parte dessas organizações junto à sociedade residente lá na zona. Porque para além de haver esses apoios que está tendo, é preciso um apoio psicossocial também por parte da Maria. É pertinente haver tanto o próprio governo, que haja pessoas que conversem com a Maria, senhoras que podem ser uma outra mãe da Maria, uma mãe que possa acompanhar o processo da Maria. Com certeza. Vai ter casa, sim, mas como cuidar de tudo isto uma menor? Casa, exatamente. É preciso um apoio psicossocial da parte dos adultos para com a Maria, no meu ponto de vista. Muito bem. Doutora Rita? Bom, exatamente é isso. Sabe, aqui nós podemos olhar
muitas vertentes. Como nós falamos desde o princípio, que a responsabilidade, segundo o nosso tema, a responsabilidade de uma criança, primeiro começa na família, depois é que saímos para todos os outros. Nós vimos esta harmonia aqui. Pois. E ouvimos também o depoimento das organizações, que é o caso da Comussanas, no projeto Manasana. Manasana está a trabalhar com as crianças. Com as crianças. Órfãos e vulneráveis, pode ser o órfão de... Esta Maria, essa família, esses 3 irmãos, são órfãos de pai e mãe. Pois. Um homem que onde está, não se sente comovido com a situação da morte da mulher e as crianças desamparadas, deve ser um criminoso. É alguém que não procura saber e dos como seus nós, filhos. Exato, como nós vimos aí, o criminoso tem o lugar dele. Este está a matar aquilo que são os anseios das crianças. Está a matar o crescimento, a educação, o desenvolvimento das crianças. E isto tudo é preciso andar também com apoio moral. Onde uma criança daquela idade diz que nem quero ver meu pai, é pelo que ela está a passar. Exatamente, podemos Mas dizer. temos uma situação, já vão ter casa, estão a ser dados apoio. Cuidado, este pai vir a correr. Não estará a vir a correr como pai, com a responsabilidade do pai. Estará a vir a correr pelo que está a ver os benefícios que os filhos terão. Mas se ele aparecer, é pai. É pai, faça a sua parte, mesmo não estando ali a viver com as crianças, mas tem esta componente, como ouvimos ali, que existem várias políticas que estão a aparecer para a proteção da criança. Mas neste caso... Então, vimos também os números de crianças que estão a viver como chefes de famílias. São muitos, mas o governo está lá, as organizações estão lá. Então, nós só dissemos força a todos. Doutora Antônia, neste caso em que a Maria está a receber estes apoios todos, bem disse a doutora Rita, ela agora vai ter direito a uma casa e possivelmente, não é, o pai poderá aparecer. Se, por acaso, o pai aparecer numa situação dessas, o que é que se deve fazer? Recebe-se de braços abertos? O que é que se faz numa situação dessas? Esse pai, eu acho que não deve ser recebido só porque... Veio porque é pai. Porque é pai, porque ele nunca foi pai. O facto de abandonar as suas próprias filhas, e ademais são meninas. E não só... Não são todas meninas. São todas meninas. E as meninas temos que ter uma atenção especial pela menina. Uma atenção muito especial no seu processo educativo e formativo. E este pai foi capaz de abandonar? Abandonou a própria mãe, segundo ouvi, mas pelo menos poderia se compadecer, poderia ter, ao ouvir, certamente ele ouviu que a mãe estava doente, em condições precárias, se calhar, e foi capaz de abandonar. Não, esse pai é nessa altura que ele deve estar no lugar que merece, como dizia a doutora Rita. E não juntamente com as crianças. Porque já não teve bom procedimento, não seguiu aquilo que os princípios de ser um bom pai. E quem sabe, são esses pais que depois até, porque não têm sensibilidade, podem violar a criança, podem vir a violar as suas próprias crianças. Nós temos conhecimento de alguns pais que fazem isso. Com certeza. E então, lembrando mesmo agora, a Maria também bem disse que tem um irmão, não é? Eu vou aproveitar as câmeras aqui da nossa televisão para, se o irmão da Maria estiver a assistir o nosso programa e reconhecer as suas irmãs, porque ela disse que o irmão saiu quando a mãe ainda estava em vida, à procura de emprego e não voltou, e porque eles foram deslocados do distrito de Boze para a localidade de Guaraguara,
talvez o irmão possa ter voltado para lá, mas não ter encontrado a sua família, não ter encontrado as suas irmãs, não sabe, não é? Onde é que a Maria e as suas irmãs encontram-se. Através do programa Stop Violência Doméstica, acredito eu que poderá então ter a informação de onde é que encontra-se a Maria. Doutora Rita, podemos falar de traumas na Maria, numa situação de que ela viu o pai abandonar a sua mãe, abandonar a ela, traumas futuros de quem diz que, olha, para mim os homens não são referência de boa conduta, de alguém que vai dizer no futuro que não quer saber, não é, de homens, porque ela cresceu com um pensamento, não é, ou um trauma de homens que possivelmente não possa superar? É verdade, porque quando nós pensamos realmente nesta componente, há aquela versão que diz trauma de infância. Pois. E trauma de infância é exatamente isto que nós estamos a ver aqui. Parece filme. Parece que não é Moçambique. Nós, os moçambicanos, somos muito unidos. Apesar de uma e outra coisa que aparece aí. Mas se formos nos outros países, família é marido, mulher, acabou. E filhos só. E filhos, acabou. Mas aqui em Moçambique não. Família, vizinho é família. Colega de escola é família. Então, ver uma situação destas é muito triste. E trauma é aquilo. Já começou o trauma naquelas crianças. Quando uma criança diz que eu nem quero ver meu pai. Nós éramos muito mais pequeninos quando ele foi embora. Quando ele foi embora. Imagina só, aquela irmã tinha, se não me, a memória 7 meses, não me trai, a mais nova tinha 7 meses e agora tem 2 anos. Agora tem 2 anos. Trauma é exatamente isto. Fechar, pôr a criança num casulo. Onde é que nós estamos? Até que ponto vai a nossa sensibilidade? Será que está bem na escola? Aquela outra ali parece que já tem idade de ir à escola. Ainda está na escolinha, parece Está que tem 5 anos, se a memória não me falha, pois. Sim. Será que vai à escolinha? Porque fica a cuidar do irmão quando ela vai à escola. Será que está a assimilar bem a matéria? Porque ela, dentro da sala, está a pensar, o que eu vou dar aos meus irmãos? Meu irmão acordou, estava quente. Se calhar nem sabe o que é febre. Tem que aprender a ir rapidamente. O que eu vou cozinhar? Para mim, o que está a cozinhar? Será que é uma coisa condigna? E onde apanhar essa tal alimentação para poder cozinhar, não é? O que vai ser de mim amanhã? E imagine só, porque percebemos ali, parece que o secretário do bairro e os outros vizinhos, por esta vulnerabilidade, à noite levam as crianças. Sim. Dormem com as crianças. Mas, que tal? Mesmo assim fica vulnerável. Pode aparecer um malfeitor. Tirar um pouco que elas têm lá. Então, trauma é exatamente isto. Precisa não só de apoio moral, psicológico, precisa de alguém adulto. Então, aqui estamos a chamar, ou ter este grito, porque não só precisa deste todo apoio, mas alguém da família. Não vir porque viram casa que vai ser dado, mas vir com um amparo. Com o coração aberto. Com o coração aberto, com o coração familiar. E mesmo este irmão também vai a Guaraguara para descobrir onde está a irmã. Com certeza, doutora Rita, é com este grito de socorro que nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Socorro. Estou morrendo aos poucos. As pessoas mais próximas que deveriam me proteger são a minha maior ameaça. Bater não é amar. Amar é cuidar, é proteger. Amar é diálogo. Vamos construir um Moçambique onde homens e mulheres têm direitos e oportunidades iguais.
Muito bem, estamos de volta depois desta brevíssima pausa aqui no programa Stop Violência Doméstica. Para recordar, caro telespectador, pode acompanhar-se o nosso programa através da nossa plataforma digital, que é a nossa página do Facebook, Televisão de Moçambique. Vá lá, coloque um gosto, siga a nossa página e também pode deixar ficar lá a sua história. Se conhece a história de alguém que está a passar por situações de género, de violência baseada no género, não só, e acha que é importante relatar esta história, deixe ficar nos comentários, nem sei o que é, da nossa página, que nós vamos ler, com certeza dar a devida atenção. Doutora Antônia, quanto mesmo ao apoio psicossocial para a Maria, como é que isso deve ser feito ou como é que nós poderíamos fazer isso? Primeiro, dizer como a Maria e há muitos outros casos, como dizia a doutora Rita, há muitos outros casos sociais desta natureza que nós podemos encontrar nas nossas comunidades. Então, aí há uma responsabilidade acrescida por parte do próprio governo, o nosso governo, e eu digo a própria Assembleia Provincial. Em cada um desses distritos nós temos membros da Assembleia Provincial. Eu apelo a que os meus colegas do BUSI possam efetivamente acompanhar, em certa medida, a situação da Maria. Não na vertente até de dar coisas, mas também os traumas que essa Maria sofreu. Já viu, já podem imaginar uma criança com outras crianças. Pois. E isto não começou agora, Maria começou na altura em que a mãe morreu. Começou aí o trauma. O pai abandonado, o pai abandonou a Maria. E ela fica com as duas crianças, as duas irmãs, sem recursos, sem nada. Então, tudo isso é dramático para Maria. E esses dramas estão no subconsciente da Maria. Não é uma criança normal como as outras. Pois. Por isso, eu apelo um acompanhamento, o acompanhamento dos adultos, na vertente de poder aconselhar, de poder dar-lhe lições de vida, de modo a poder ser uma criança que possa esquecer um pouco a situação do que passou. Pois, que possa ver Sim, que o futuro que não é possa este ver de o sofrimento, futuro mas que o como futuro pode ser promissor ainda. Exatamente. Que possamos dar à menina um futuro promissor, que lhe dê outras formas, a parte positiva da vida, para além de tudo aquilo o que estamos a ver aí da Maria é preocupante. É preciso que tanto os adultos que convivem, como aquela nossa mamã que há pouco, a vizinha que falou e que tem apoiado a Maria, o próprio governo, através de psicólogos que possam ir lá e poder conversar com a Maria, é pertinente isso que se faça. Muito bem. E, doutora Rita, o que é que nós podemos dizer, não é, aos pais encarregados de educação fez esta situação da Maria? Porque a Maria é simplesmente um caso que nós felizmente conseguimos reportar e com certeza existem 1001 Marias que estão em situações idênticas que hoje não sabem nem o que é que vão comer ou qual será o seu futuro amanhã. O que nós podemos dizer para os pais encarregados de educação em torno desta situação? Realmente existem 1001 Marias. Acho que este programa até vai passar a ser 1001 Marias. 1001 Marias, Apareceu 1001 por causa Rositas. de 1001 Rositas. Não é? Pois. É verdade.
Apareceu não por causa de 1001 Rosita, mas apareceu para dar ênfase às Rositas, então dar o nome, dar aso a 1001 Rositas. Hoje estamos a falar de Maria, mas infelizmente estes casos são muitos e o que nós podemos aqui pedir, o que nós aqui podemos colocar os nossos joelhos no chão é para os pais e encarregados de educação. E ser pai e encarregado de educação não precisa ser aquele progenitor. É preciso ser pessoas adultas, com capacidade de reparar, vivenciar um caso, porque aqui a questão deste programa não é trazer os casos e mostrar, olha isto, mas tocar no coração das pessoas para a mudança. E se calhar acabar com este tipo de situação. São situações em que é triste de ver. É triste de ver. São situações dramáticas que não podiam acontecer a um ser humano, mas infelizmente está a acontecer. Então, cada pessoa que sente e percebe que é adulto, e nós consideramos adulto a partir dos 18 anos, mas com responsabilidade realmente nos 21 anos para cima, ter um dó, cada um ter dó de si e pensar, isto que está acontecendo, pode acontecer com meu filho, exatamente, se eu um dia falecer, pode acontecer com minha irmã, pode acontecer com minha vizinha. Então, chamar a nós todos a voz da razão, que todos temos responsabilidade. E não pegarmos este caso e pensarmos assim que ali é o ponto final. Não é o ponto final. É o começo de uma nova vida para a Maria. É o começo de nova vida daquelas pessoas que estão a abrir as suas mentes e dar o apoio fisicamente. E não é só o apoio físico. Esta maneira que estamos a falar, também estamos a transmitir ao mundo inteiro que não vamos fazer sofrer as crianças. As crianças não vieram ao mundo para sofrer. Para sofrer. Não vamos negligenciar. Para aparecer leis, lei da família, lei... Isto está no papel, mas essas leis devem estar na nossa cabeça. Não precisa ser pai da Maria para chegar lá. E estamos a ver quem está a apoiar. Não é nenhuma família, mas são os vizinhos, as organizações, o próprio governo. E se calhar até muita gente há de perguntar, mas por que o governo não leva aquela família? Por que não leva a Maria? O governo somos nós todos. Não há de ser possível colocarmos em sítios fechados nós vimos aqui os números. Que não tem, não província tem como... só fala, exatamente. É uma situação particular. Sofremos do IDAI, que levou muitos encarregados de educação, levou muitos adultos, deixou crianças. Sofremos, todo mundo hoje está a sofrer de Covid-19 e nós percebemos que Covid-19 foram mais pessoas adultas e chamar a voz da razão a todo mundo. Com certeza. Doutora Antônia, vou pedir últimas considerações, mesmo em 30 segundos estamos mesmo em cima da hora. Protejamos as nossas crianças, as flores que nunca murcham. As crianças são para serem protegidas. Precisamos de protegê-las em todos os aspectos. Os pais e encarregados de educação, tenhamos maior atenção pelos nossos filhos. A voz da Maria clama. São muitas Marias que estão nessas condições difíceis. Então, por favor, tenhamos compaixão, sigamos aquilo que são os nossos valores de proteção às nossas crianças. Muito obrigada, doutora Antônia Charo, obrigada, Rita Macamo. Quero agradecer também ao nosso telespectador que esteve aí a acompanhar o programa Stop Violência Doméstica, quando falamos hoje da responsabilização familiar das crianças. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos proteger as nossas crianças para evitarmos termos situações tristes como o caso da Maria. Queremos que tenhamos menos Marias em situações daquela. E o programa Stop Violência Doméstica regressa próximo sábado com mais histórias.